Gênesis 33, versículo 10 diz assim: Então disse Jacó: Não, se agora tenho achado graça em teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Amém, queridos? Na última mensagem nós falamos sobre, a pergunta foi: onde está Deus no meu casamento? E aqui eu trago uma história que aparentemente não tem muito a ver com casamento. Eu trouxe uma história aqui que fala o final de um período de divisão entre dois irmãos, Esaú e Jacó. É uma história bem conhecida. Esaú, ele engana o seu irmão, né? Na realidade o seu irmão não fazia caso pelo direito de primogenitura, que era os direitos e as bênçãos de ser o filho mais velho dentro de um lar naquela época, receber a bênção de Deus. Ele abriu a mão, e Jacó, eles eram gêmeos, e Jacó, o irmão mais novo, que saiu depois, nasceu logo em seguida dele, ele sempre buscou ter uma preeminência no lugar do seu irmão. Então é isso que acontece. O seu pai, já numa idade avançada, Jacó engana o seu pai para que o pai o abençoasse no lugar do seu irmão. E aí começa um problema que Esaú, ele jura Jacó de morte. Ele fala que vai acabar com a vida de Jacó, e ali ele amarga uma raiva, uma ira contra o seu irmão, e eles ficam separados por anos, né? Muitos anos. E aí a pergunta é: o que isso tem a ver com casamento? Tem a ver com relacionamento. Um relacionamento que não era para ser quebrado dessa forma. Um relacionamento entre irmãos, são pessoas que se amam, filhos dos mesmos pais, né? E que há uma quebra de confiança, uma quebra de lealdade, de amizade. E se nós olharmos essa história de Esaú e Jacó, é uma história repleta de egoísmo, né? Tem egoísmo, um quer uma coisa, o outro quer outra coisa, mas sempre olhando para si próprio. Tem engano no meio disso, tem disputa. Nós vamos ver que tem o desprezo às coisas de Deus. E muitas vezes isso pode acontecer no relacionamento entre homem e mulher dentro do casamento. Às vezes tem disputa no casamento. Às vezes tem engano dentro do casamento. Tem ou não tem? Às vezes essas coisas acontecem. Desprezo às coisas de Deus. Às vezes as pessoas não estão muito preocupadas com o que Deus pode fazer no casamento delas. E essas coisas são maléficas. E essas coisas, elas trazem divisão. Elas trazem uma ruptura. Mas aí eu posso falar, eu estou contando uma história de dois irmãos, né, que nós vimos aqui no final, que Gênesis 33:10 é o momento da reconciliação. A palavra de Deus, ela nos mostra, né, que antes de nós sermos casados com a nossa esposa, ou casadas com o nosso esposo, com o nosso cônjuge, nós somos irmãos deles em Cristo. Amém, queridos? A sua esposa é sua irmã em Cristo. O seu esposo é o seu irmão em Cristo. Nós vemos lá nos Cantares de Salomão, né, no livro de Cantares, Salomão, ele se dirigindo à sua esposa como irmã minha, esposa amada, irmã minha. Ele fala algumas vezes, se não me engano por 5 vezes no livro de Cantares, ele chama a esposa de irmã minha. É um carinho de alguém que reconhece na esposa uma irmandade, algo acima. É um irmão em Cristo, é uma irmã em Cristo. Então, o relacionamento quebrado dessa forma entre dois irmãos é muito parecido com o relacionamento entre dois irmãos que são casados. Você é irmão da sua esposa e vice-versa, irmão em Cristo. Nós somos irmãos. E isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer dentro do casamento por causa dessas coisas, por causa de disputa, por causa de querer ter mais que o outro, ou fazer alguma coisa a mais. Às vezes pode acontecer o engano, a mentira, coisas que acontecem, a traição. E isso vai causando afastamento, não como eles que ficaram muitos anos, algumas décadas, sem se verem, sem estarem próximos. A palavra de Deus, inclusive, diz que é uma bênção quando os irmãos se dão bem, que para o pai, para os pais, aquilo é um bálsamo. E para Deus, que é o nosso Pai, é uma alegria quando o marido e a mulher se dão bem, quando eles se amam, quando eles se completam, quando eles têm intimidade, quando eles se respeitam. E o casamento é muito importante para nós mostrarmos a glória do Senhor. E aí eu pergunto, onde está Deus no meu casamento e onde está Deus nessa história? Eu queria focar aqui no que nós lemos. Nós lemos que Jacó, quando ele decide, depois de muitos anos, longe do seu irmão, que ele havia o enganado, ele era o culpado por aquela situação, vamos colocar assim.
ele era o culpado, mas ele teve experiências com Deus, Jacó amadureceu. E quando nós amadurecemos, nós começamos a entender que é melhor salvarmos o relacionamento do que nós termos razão. Amém, queridos? Ainda que Jacó não tivesse razão, ou se Esaú tivesse razão, não era o problema. O problema é um relacionamento rompido. E Jacó agora está amadurecendo. E ele decide ter um encontro com seu irmão. Ele decide ir lá e resolver as coisas, que é o que nós devemos fazer no casamento. Se as coisas não estão bem, nós devemos nos preocupar em procurar o nosso cônjuge e fazer alguma coisa, e procurarmos remediar ou consertar aquilo. Então qual que é a ideia dele? Eu vou levar presentes para o meu irmão. Olha só, presentes, começa aí com presentes. Quem sabe ele tenha misericórdia de mim e ele não me mate quando me encontrar, ele vai em direção ao seu irmão. E ele pede para os seus empregados irem na frente, levando gado, levando presentes, para falar, olha, seu irmão vem aí. Só que quando voltam os empregados de Jacó, eles voltam dizendo, seu irmão está vindo na sua direção, e com ele 400 homens. E ele imagina, o que ele imagina? Meu irmão vai se vingar de mim, é agora que ele me pega. E um homem maduro, uma mulher madura, uma pessoa madura que conhece a Deus, o que ele faz numa hora dessa? O que Jacó fez, ele foi orar. Ele deixou a sua família, passou ela para um outro lado ali do rio, deixou eles num lugar seguro, garantiu a segurança dos seus, e ele foi buscar a Deus em oração. Ele buscou a Deus, e ali a Bíblia diz que ele teve um encontro com Deus. Deus aparece fisicamente através ali de um homem que luta com ele a noite toda. Ele teve uma experiência física com Deus quando ele buscou Deus espiritualmente. E ali não só acontece isso, esse impacto desse encontro com Deus, não é só isso que acontece. Ali, naquele momento, fica comprovada a maturidade de Jacó. E a maturidade vem na nossa vida quando nós podemos observar que está vindo maturidade quando nós queremos resolver as coisas. Quando nós estamos dispostos a nos humilharmos, como ele vai fazer aqui mais para frente com o sermão. Quando estamos dispostos a pagar o preço pelo dano que nós causamos, assumirmos as nossas responsabilidades. E é assim que tem que ser no casamento. E Jacó, ele ali luta com aquele homem, e depois ainda ele termina a noite, Deus falando para ele, que a partir de agora o nome dele não seria mais Jacó, que é o usurpador, o enganador, mas sim seria Israel. Ele muda de nome, ele é uma nova criatura, nominalmente aos olhos de Deus naquele momento. E no dia seguinte, ele prossegue em direção ao seu irmão, e agora ele fala, agora eu vou para o que der e vier. E seu irmão vindo com 400 homens, ele começa a envia gado, envia a família, e quando ele chega diante do seu irmão, e ele vê o seu irmão com aqueles 400 homens, a Bíblia diz que ele se prostra, ele se inclina em terra diante do seu irmão 7 vezes, num sinal de humilhação, num sinal de que ele está querendo dizer para o seu irmão, eu sou menor que você. E muitas vezes, queridos, no nosso casamento, as coisas não vão tão bem, porque nós não conseguimos ver, às vezes, o nosso cônjuge como maior que nós. Porque aos olhos de Deus, é assim que tem que ser. Não que ele seja e não que eu seja, não é isso. Não que ele seja maior que eu, não. Mas quando eu busco uma posição de humildade, depois de ter orado, depois de ter tido um encontro com Deus, essa maturidade me leva a não me importar que o meu cônjuge seja maior do que eu. Como ele não se importou de seu irmão ser naquele momento maior do que ele. E ele chama de Senhor, e ele está disposto a colocar todas as coisas na mão do seu irmão. Mas aí acontece o que acontece aqui nesse versículo. No versículo anterior a Bíblia diz que Esaú, quando olha para Jacó, ele corre em sua direção, pula no seu pescoço e esgana ele. É isso que ele faz? Não. Ele o abraça, e eles choram, e ali é uma reconciliação, ali é uma transformação, algo que ficou pendente por anos, uma separação. Esaú não viu os filhos de Jacó nascerem, crescerem, ele não conhecia suas esposas. Ele pergunta, e essas pessoas que estão com você, quem são? Isso é triste. É a mesma coisa que você olhar para o seu cônjuge depois de alguns anos que você está lá casado com ele, e você vê uma atitude, e você não reconhece, você não sabe. Isso daí, o que está acontecendo? Quando você abre os olhos, muito tempo já se passou, e coisas foram perdidas. Mas nós vemos pela palavra de Deus que nem tudo está perdido. E aí chega nesse versículo. Jacó, ele diz, não, se agora tenho achado graça em teus olhos, peço-me que tomes o presente da minha mão. Esaú falou, eu não preciso de todas essas coisas que você está me dando, eu já estou bem. Eu fico feliz de ter te encontrado, de nós termos nos reconciliado.
Mas ele fala, não, eu quero que você aceite. Queridos, quando nós queremos resolver uma situação, é uma necessidade de agradarmos o outro. O casamento é isso, um querer agradar o outro. Estou aqui, querida, não, obrigado, meu bem. É assim. Mas existe trocas de gentilezas, um exagero em querer fazer uma vontade do outro. Mas aí vem o núcleo do que eu queria falar para vocês. Ele termina dizendo assim, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus. Jacó olha para o seu irmão, Esaú, que tinha raiva dele, talvez até com razão ou não, não sei. Não vou discutir o mérito. Mas enfim, ele tinha raiva. E agora Jacó, ele se humilha diante do seu irmão e ele vê aquele perdão. E ele fala, eu tenho visto, eu vi o teu rosto como se eu tivesse visto o rosto de Deus. E era isso que eu queria trazer aqui para a nossa situação de casados. Deus, eu perguntei várias vezes, onde está Deus no meu casamento? Na última mensagem eu falei que Ele é o alicerce da casa. Mas aí, nessa passagem, Deus ele fala que Ele também está em outro lugar. Ele está no meu cônjuge. Quando eu olho para minha esposa, quando você olha para o seu esposo, quando você olha para a sua mulher, é o rosto de Deus que está ali naquela pessoa. Aí você fala, ué, como assim? A pessoa não é tão boa assim como Deus. Esaú também não era, talvez aquele nem servia a Deus, porque aparentemente ele não servia. Esaú nunca foi um homem que se dedicou a buscar a Deus. Mas, quando você está a fim de ter um casamento abençoado, de ter as coisas resolvidas, isso só vai acontecer quando você conseguir olhar para o seu cônjuge e ver Deus no rosto dele. Porque isso é fé. Eu começo a olhar para minha esposa e ver que quando, às vezes ali ela fala alguma coisa comigo, pode ser Deus falando, e eu creio que seja Deus. Mas o meu cônjuge, meu marido, minha esposa, ele briga demais, ele reclama demais. Se Deus, ele diz na sua palavra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, se todas as coisas cooperam, às vezes Deus permite, às vezes o azedume, o nosso cônjuge ser um pouco ranzinza, talvez para nos tratar. É uma forma de nos amadurecer, de nos levar mais à imagem dele. Uma coisa é fato. Depois de um tempo de casado, a esposa começa a parecer bastante com o marido. E o marido começa a parecer bastante com a esposa. De repente você começa a se ver falando coisas e pensando coisas que você fala, isso daí eu aprendi com a minha esposa, isso aqui eu aprendi com o meu marido. E é assim que Deus age. Ele vai usar o nosso cônjuge como instrumento do Senhor na nossa vida. O próprio Espírito Santo usa o nosso marido, a nossa esposa. E nós temos que entender essas coisas, queridos. Onde está Deus no meu casamento? Ele é o alicerce, ele é a base, mas ele está no seu cônjuge. Ele vai usar a sua esposa para te tratar. Ele vai usar o seu marido para te moldar. Ele vai usar a tua esposa, às vezes, para mostrar onde está o erro. E às vezes ela não vai estar certa, não é porque ela está certa ou errada, ou ele está certo ou errado, não, mas nós temos que aprender a olhar que tudo que acontece na nossa vida, que nós temos buscado a Deus, está no controle do que Ele quer fazer. Então saiba, e lembre-se, o que eu queria compartilhar com vocês, que o teu esposo, que a tua esposa, é Deus na tua vida. Amém, queridos? E se ainda ele não está do jeito que você sonha, começa a ver ele como o Senhor na sua vida. E Deus, pela tua fé, vai transformá-lo. Eu creio nessa palavra. Eu creio. O Deus que eu vejo nas Escrituras, Ele faz isso. Porque aqui Ele mudou o coração de um irmão traído. Que não era um laço, talvez, tão intenso de um homem e uma mulher. Um marido e uma mulher esposa. Era um irmão traído, que se sentiu traído. E Deus restaurou todas as coisas. E quando Jacó olhou para o irmão dele, ele reconheceu. Eu olho para você e eu vejo o rosto de Deus. E é assim que nós temos que olhar. Olha para o seu casamento e começa a olhar para a tua esposa. Como se fosse Deus tratando você na sua vida. E você olha para o seu marido e você veja Deus nele. Porque se você começar a olhar dessa forma, Deus vai transformar. Vocês creem nisso? Amém, queridos?